Vamos construir um muro, e o México vai pagar por ele. Lembra dessa frase? Ela ecoou por estádios, comícios e salas de estar lá em 2015. Donald Trump, o homem que prometeu tornar a América grande novamente, tinha uma mensagem simples sobre imigração: era ruim. Ele pintou um quadro dos Iowa sob ataque, invadidos por estupradores e criminosos entrando sorrateiramente pela fronteira. A retórica de Trump ressoou com um segmento específico da população americana, um grupo desiludido e frustrado com as falhas percebidas da classe política. Esse segmento, em grande parte branco e da classe trabalhadora, encontrou um campeão em Trump, um homem que falava sua língua e validava suas ansiedades. A imigração, legal e ilegal, se tornou um tema polêmico, um bode expiatório conveniente para ansiedades econômicas e sociais mais amplas. Trump explorou essas ansiedades com maestria, canalizando-as para uma força política potente. Seus discursos de campanha eram recheados de comentários inflamados sobre construir um muro, banir muçulmanos e deportar milhões. A mensagem era clara: os Iowa tinham um problema, e Trump era o único com coragem para resolvê-lo. Um dos argumentos mais persistentes contra a imigração, particularmente a imigração indocumentada, é seu suposto impacto negativo na economia americana. Trump e seus apoiadores frequentemente afirmavam que os imigrantes estavam roubando empregos de cidadãos americanos, reduzindo os salários e sobrecarregando o sistema de bem-estar social. Essa narrativa, embora emocionalmente ressonante, é uma simplificação grosseira de uma questão complexa. Economistas debatem há muito tempo o impacto econômico da imigração, sem um consenso claro. Alguns estudos sugerem um leve impacto negativo nos salários de trabalhadores nativos de baixa qualificação, enquanto outros mostram um impacto líquido positivo na economia em geral. A realidade é que os imigrantes documentados e indocumentados desempenham um papel vital na economia americana. Eles preenchem lacunas cruciais no mercado de trabalho, muitas vezes assumindo empregos que os americanos não querem ou não podem fazer. Eles contribuem para a base tributária, abrem negócios e impulsionam a inovação. A postura linha dura de Trump sobre imigração não nasceu do vácuo. Era, em muitos aspectos, um reflexo das próprias lutas internas do Partido Republicano com a questão. Durante anos, o Partido Republicano lutou para lidar com a imigração, dividido entre sua ala pró-negócios, que favorecia uma abordagem mais aberta, e sua base nativista, que exigia uma aplicação mais rigorosa da lei. A candidatura de Trump rompeu esse equilíbrio delicado. Sua retórica inflamada e postura intransigente sobre imigração energizaram a base do partido e deslocaram a janela de Overton para a direita. Aqueles dentro do partido que tinham visões mais moderadas sobre imigração foram forçados a se alinhar ou arriscar alienar a base. Essa pressão interna dentro do Partido Republicano desempenhou um papel significativo na formação das políticas de imigração de Trump. Ao apelar para os elementos mais extremos de sua base, Trump conseguiu solidificar seu controle sobre o partido e silenciar qualquer dissidência potencial. Segurança nacional. Um bode expiatório conveniente? A retórica de Trump sobre imigração frequentemente cruzava com seus pronunciamentos sobre segurança nacional. Ele repetidamente ligou a imigração ilegal ao crime, terrorismo e tráfico de drogas, pintando um quadro de uma fronteira porosa, invadida por criminosos perigosos. Eles estão trazendo drogas. Eles estão trazendo crime. Eles são estupradores. E alguns, eu presumo, são boas pessoas, declarou Trump em seu famoso discurso de anúncio de campanha de 2015. Essa retórica, embora eficaz em alimentar o medo e a indignação, estava em grande parte divorciada da realidade. Estudos mostraram consistentemente que imigrantes documentados e indocumentados são menos propensos a cometer crimes do que americanos nativos. Os próprios dados do governo Trump contradiziam as alegações do presidente, mas a narrativa do imigrante criminoso persistiu, alimentando o apoio às suas políticas draconianas de imigração. O muro, símbolo de segurança ou teatro político. Talvez nenhum outro símbolo tenha definido mais a presidência de Trump do que o muro que ele prometeu construir ao longo da fronteira Iowa-México.
Era um símbolo potente, uma manifestação física de sua promessa de tornar a América grande novamente, mantendo os caras maus fora. O muro se tornou um grito de guerra para seus apoiadores, uma representação tangível de seu compromisso com a segurança nas fronteiras e seu desafio ao establishment político. O fato de o México se recusar a pagar pelo muro, como Trump havia prometido repetidamente, pouco fez para diminuir seu entusiasmo. No entanto, a eficácia do muro como dissuasor da imigração ilegal sempre foi duvidosa, na melhor das hipóteses. Especialistas apontaram que a maioria dos imigrantes indocumentados entrava no país legalmente e excedia o prazo de seus vistos, enquanto outros simplesmente encontravam maneiras de contornar o muro por meio de túneis ou outros meios. Deportações, um custo humano. Embora o muro possa ter sido o símbolo mais visível da política de imigração de Trump, foram as políticas agressivas de deportação de seu governo que tiveram um impacto mais imediato e devastador nas comunidades de imigrantes. Trump cumpriu sua promessa de campanha de deportar imigrantes indocumentados, expandindo as categorias de indivíduos sujeitos à deportação e intensificando as ações de fiscalização. Famílias foram separadas, crianças foram detidas em gaiolas e vidas foram destruídas. O custo humano dessas políticas foi impressionante. A União Americana das Liberdades Civis documentou inúmeros casos de abuso e maus tratos de detidos, incluindo negação de cuidados médicos, detenção prolongada e separações familiares forçadas. O governo Trump argumentou que essas medidas eram necessárias para deter a imigração ilegal e proteger a segurança nacional. No entanto, os críticos argumentaram que eram cruéis, desumanas e ineficazes.